Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Otorrino, da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, a ASOGOT. Para quem não sabe, a ASOGOT é uma das principais associações de otorrinolaringologistas do Brasil, representa os otorrinolaringologistas do estado do Rio Grande do Sul há 65 anos e promove ações não só para levar conhecimento técnico e científico para o público dos otorrinolaringologistas, mas também para a população, que é o objetivo aqui da Rádio Otorrino. Meu nome é Joel Lavinski, eu sou presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e comigo aqui nessa jornada estão os otorrinolaringologistas Dr. Rodrigo Beilke e doutora Bárbara Bianchi, ambos da nossa diretoria da SOGOT. Informamos que a Rádio Otorrino está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Spotify, então eu peço que vocês se inscrevam nos canais da SOGOT, inclusive nos sigam no Instagram. E aqui a ideia é que seja um bate-papo bastante informal com otorrinos, referências no estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai trazer aqui assuntos do dia a dia. Aqui é o assunto do dia a dia. De fato, a otorrinolaringologia é uma especialidade que tem muito assunto do dia a dia das pessoas. A gente vai falar aqui de nariz entupido, perda de audição, zumbido, apito no ouvido, tontura, né? Vamos falar de corpo estranho que entra no ouvido, dor de garganta, de muita coisa que é do dia a dia de todo mundo. Então, e a ideia do que a gente tem feito aqui é trazer conhecimento confiável, tecnicamente bem embasado cientificamente. Então, aqui não tem espaço para charlatanismo, para achismo, para nada disso. Aqui é conhecimento embasado cientificamente, e é isso que a gente está levando para as redes sociais. Então, aqui não tem nada fake não, tá? Eu quero agradecer, antes de a gente começar, os nossos patrocinadores que viabilizaram, que a gente vem viabilizando que a gente faça esse trabalho de levar conhecimento para a população, e peço que vocês interajam com a gente nas redes sociais e nos sigam. Hoje nós vamos ter um episódio especial que é O Meu Filho Não Fala. E para isso nós trouxemos aqui a otorrinolaringologista, doutora Berenice Dias Ramos, que é uma referência em foniatria não só no Rio Grande do Sul, mas como no nosso país. Seja muito bem-vinda, doutora Berenice, ao nosso Rádio Otorrino. Obrigada, eu que agradeço o convite. Passo a palavra agora para a doutora Bárbara Bianchi para começar nos falando aí de um caso e começar nosso bate-papo. Vamos lá, então, vamos falar de atraso de fala. Meu filho não fala. Essa é um questionamento, é um caso muito comum no consultório de otorrino, principalmente para quem atende criança. Afinal, pais de crianças pequenas podem ter uma ansiedade muito grande quando veem que chegou na idade de falar e o seu filho ainda não está falando. Vamos pensar naquele caso mais comum no nosso consultório, um menino de 2 anos e ele ainda não fala frases, fala ali 2, 3 palavras, papai, mamãe, água. Ele se comunica bem por gestos, ele consegue pedir o que ele quer, mas na escola os professores falaram que ele não consegue interagir, ele fica mais sozinho e não consegue falar com seus colegas. Gostaríamos de saber, é normal? Devemos nos preocupar? O que fazer nesse caso, doutora? Então, na verdade, depende muito da situação, né? As crianças, existem parâmetros, digamos, números de palavras esperado para cada faixa etária. Então, na verdade, uma criança de 2 anos já deve falar cerca de 150, 300 palavras e, na verdade, a grande preocupação do momento é o autismo, né? Então, isso é um problema que a gente vê cada vez mais frequente no nosso consultório, crianças com diagnóstico de autismo que não têm autismo, né. Então, a característica da criança que tem autismo é, ela não se interessa pelo outro, ela não reconhece o outro como igual. Então, se ele em casa se comunica bem, então, conversa bem com os pais,
não é um sinal de alarme, às vezes é apenas uma timidez o fato dele não conversar com os outros amiguinhos, embora realmente a gente espere que já possa começar a interagir, mas não é uma coisa de a gente dizer: "Ó, eu estou preocupada, pode ser autismo". O autismo, ele tem no mundo inteiro, cerca de 3% das crianças apresentam um quadro de autismo que vai do leve ao muito severo. E a característica é, a criança não se interessa pelo outro, nem mesmo pelos pais. Ela prefere brincar sozinha. Berê, uma pergunta, mas assim, quando tem uma situação dessa, e uma criança dessa chega para o otorrinolaringologista, é fundamental fazer uma avaliação auditiva completa nessa criança, né? Ah, com certeza, com certeza. Avaliação auditiva, exame otorrinolaringológico completo, com certeza, sempre, A gente sempre. vê, né, chega paciente com diagnóstico de autismo e nunca fez uma avaliação auditiva. É a primeira coisa. E o cara congela. "Ah, e agora? Como assim? Não, tá aqui, é autista, já estamos usando aqui o colarzinho de identificação e tal, mas alguém falou que ele ouve bem? Não, doutor, nunca ninguém pensou nisso. Eu, pá, então vamos começar do zero. E às vezes acontece, né, Vamos Rodrigo? começar do zero. Acontece às vezes dos pais, de fato eles, como a criança não fala, e às vezes a criança tem sinais claros de autismo, mas os pais vão nos procurar muitas vezes, até às vezes por conta, né? Até às vezes torcendo que seja uma questão auditiva, não uma questão relacionada ao autismo, já que autismo é uma situação mais complexa de lidar, né, Bê? Então, Joel, tu levantaste um ponto importantíssimo, porque na verdade existe um conceito de que o teste da orelhinha é suficiente. No meu entender, toda criança tem que começar a ter a sua a audição avaliada a partir dos 6 meses de idade. Por que isto? Porque o teste da orelhinha é um teste de triagem, ele não avalia a audição, ele não me garante que aquela criança escute 100%. Existem doenças como o citomegalovírus, em que essa criança pode passar no teste da orelhinha e gradativamente ir perdendo a audição, e a falta de audição pode ser a causa do atraso de fala. Então, assim, ó, a minha proposta sempre é avaliação auditiva a partir dos 6 meses de idade e a partir daí 1 vez por ano. Então, é importante avaliar a audição, é a primeira coisa que tem que ser feita. E não é por esse ponto é importante, não é porque passou no teste de orelhinha que está tudo certo. Absolutamente não. Então a gente tem situações com a neuropatia auditiva em que o teste de orelhinha é normal, né? Exato, E é uma exato. questão que não, porque o teste de orelhinha, para quem não conhece, é um teste que avalia fundamentalmente a cóclea, mas que é uma parte importante e fundamental do sistema auditivo. Mas a gente pode também ter doenças que estão no nervo da audição e elas podem alterar, Então, vamos dizer, dar exames, falsear, né? O exame do teste de orelhinha dá bom e exatamente. ela tem um problema lá no nervo. Tem um outro problema que às vezes não fica muito claro. Como ele é um teste de triagem, a criança pode estar ouvindo 50% dos sons da fala e mesmo assim passar no teste da orelhinha. Porque esse teste da orelhinha, ele dá uma resposta mesmo se a criança tem uma perda de 30% da audição. Então isso é muito importante. Isso responde como funciona ou não funciona, né? Ah, tá funcionando. Ele é um Tu não teste de esquece. triagem para eu saber se não tem surdez profunda, mas não me garante a normalidade. Uhum. É que tá funcionando, aí não sabe quanto Quanto está funciona. funcionando. Berenice, mas então voltando para aquela questão de uma criança que não fala, eu quero deixar claro para os nossos espectadores quando começar a se preocupar. O que é realmente considerado um atraso do desenvolvimento da fala? Então, na verdade, as crianças com 1 aninho de idade, eles já dizem: "Mamãe, papai quer", batem palma na festa de aniversário. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né. Bateu palma no dia do aniversário, né, porque se a criança ficou quietinha, não se relacionou, não diz quer, dá, com 1 aninho já é um sinal de alerta, né. Então, os parâmetros de suspeita já começam mesmo antes de 1 ano de idade, né, porque a criança começa a falar papai, mamãe. Até tem uma coisa que é super interessante para as crianças que são deficiente auditiva, né, às vezes a mãe diz: "Ah, ele já falava mamãe e papai e parou de falar". Existe o balbucio, que é aos 6 meses de idade, que independe da audição. A criança faz ma, 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 ma,
mesmo não escutando, tá. Bom, então eu tenho que saber que com 1 ano de idade ela vai olhar, ela vai sorrir, ela vai dizer mamá, mamãe, já com intenção comunicativa. Com 1 ano e meio, 18 meses, ela já vai dizer umas 50 palavras no mínimo. Só que um parêntese, existem as crianças que ficam na escolinha e essas desenvolvem as habilidades linguísticas muito rapidamente, porque eles aprendem Interagem. a se comunicar. Claro. E existe aquela criança Da que é tela. cuidada pela babá, que fica o dia inteiro na tela, que não tem ninguém que estimule, essa vai atrasar. Essa vai atrasar. Berê, fala um pouco da história das telas, as pessoas que estão nos ouvindo, assim. Hoje as crianças ganham iPad, né, tablet, né, ganham celular, né, videogame, né, e tem o Netflix lá, vários canais e tal. Qual o real impacto disso É, para o desenvolvimento da criança? na verdade, existe uma orientação internacional. Porque existe um real impacto ou ainda se está aprendendo com o que está acontecendo? Existe um real impacto. Boa. Então, assim, ó, a partir dos 6 meses de idade, nós conseguimos aprender os sons da fala do meio onde a gente vive. Então foi feito um estudo muito legal, mostrando que nesta idade, entre 6 e 8 meses, se eu estou brincando com outra pessoa, eu vou aprender aqueles sons da fala. Se eu estou vendo um filme ou se eu estou escutando alguma coisa, eu não tenho como aprender. E a explicação é muito simples. Na verdade, toda vez que a gente aprende uma palavra, eu tenho que fazer um mapa aqui no meu cérebro, né. Eu digo a palavra bola e eu tenho que ver a bola, para eu poder juntar a palavra com o objeto. E se a criança está vendo na televisão, alguém diz: "Ó, pega a bola", lá no filme, e a criança não sabe se a bola é o bola ou é o pega, porque eu preciso ter uma interação com outro ser humano para aprender. Então, assim, a orientação internacional é 0 de tela para toda a família a partir até os 2 anos de idade. E por que para toda a família? Porque, assim, ó, já se sabe que até os 2 anos de idade não existe a menor possibilidade da criança aprender a falar. Só que, na verdade, a criança tem uma peculiaridade, ela não escuta se tem ruído de fundo, por imaturidade neurológica. Então, assim, ó, se eu coloco uma criança num ambiente com uma televisão ligada, ela não vai aprender nenhuma palavra. Agora eu entendi por que que eu chamo a minha filha enquanto está vendo TV e não responde. Eles não escutam. Então, assim, ó, vou de novo com a palavra bola, porque é bem, né, quando eu digo "bó", o tempo não é do B, é do O. As consoantes, que são as que definem a palavra, elas são ba fã. Então são muito rápidas. As crianças até os 4 anos, se eu digo bola e a televisão está ligada, se tem uma música ligada, ela vai ouvir O-A. Né. Então isso é super importante. Onde tem criança, o que que é o ideal? Ter um adulto brincando com ela, sem ruído de fundo. Mas Berê, mas uma pergunta, aquele argumento dos pais que tem assim: "Não, mas ele assiste uns programas educativos na TV, Pseudo-educativos. com as letras Não e tal". existe programa educativo para criança pequena, principalmente até os 2 anos de idade. A maior, incentivo para o desenvolvimento da criança é ter um adulto com esta criança brincando de faz de conta. Você sabe por que brincando de faz de conta? Porque se eu disser para vocês aqui assim, ó, hoje quando eu vim para cá para o estúdio, eu vi uma elefantinha cor-de-rosa vestida de bailarina. Ela tinha saia cor-de-rosa, um tchutchu cor-de-rosa, ela tinha sapatinho cor-de-rosa. Essa história não existe, mas eu estou falando e vocês estão imaginando. Então, brincar de faz de conta é a melhor brincadeira para desenvolver a linguagem. Então vamos dar comida para os bonecos, vamos dar banho nos bonecos. Então isto é importante e normalmente no consultório as mães dizem: "Não, ele passa o dia inteiro na escolinha e aí quando ele chega, ele fica correndo no pátio ou ele fica vendo televisão".
quem mais desenvolve a fala, a linguagem, a comunicação das crianças são os pais. Então, todo pai tem que ter meia hora para sentar e brincar de faz de conta com essa criança. Acaba sendo até uma prevenção do atraso da fala. Com certeza. E, na verdade, o maior marcador de inteligência é a quantidade de palavras que eu tenho no cérebro. Então, eu vou desenvolver a inteligência da criança se eu brinco de faz de conta. Berê, Super mas é o importante. seguinte, ó, o caso da Bárbara aconteceu o seguinte, a Bárbara, né, aquele menino de 2 anos, foi lá no médico otorrinolaringologista, né, que é o ideal, essas crianças com atraso de fala passar pelo médico otorrinolaringologista num primeiro momento. Só um parênteses, é importante lembrar que existe uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia, que é a foniatria, né, especialidade da parte nossa da convidada. Da matriz de competência A do otorrino, né? foniatria não é um fonoaudiólogo, é um médico otorrinolaringologista que se especializou em desenvolvimento de fala. Perfeito, Bárbara. E aí é o seguinte, foram feitos, né, o colega pediu todos os exames auditivos que são indicados nesse caso, examinou bem a criança, avaliou se a criança adequadamente. Aparentemente, a audição dessa criança é normal, ela ouve bem. E aí o pai olha, né, para ti e pergunta, e aí, doutor, o que se faz agora que a gente sabe que a criança escuta bem, fez vários testes, bem completo, uma avaliação completa, e aí? E aí, Berê? Na verdade, nós quando fazemos avaliação foniátrica, a gente brinca com a criança. E se a criança porque criança gosta de brincar. Gosta de brincar. Então, o que a gente faz? A gente tem lá a pepa, tem as comidas, tem as panelinhas, e aí a gente vai brincar com a criança e ver como ela vai reagir. A nossa avaliação foniátrica, claro que primeiro a gente faz a avaliação otorrinolaringológica, depois faz a avaliação audiológica. Normalmente os pacientes, eles já vêm do otorrino avaliados, mas enfim, eu vou brincar com essa criança para ver se o brincar dela é adequado, se ela se interessa. É uma avaliação psicocomportamental. Ela é exatamente. Porque assim, ó, se é uma criança de 3 anos que eu coloco aqui as panelinhas e ela tira tudo no chão, já me dá uma orientação de que ela tem um atraso no desenvolvimento, porque o que eu esperaria é que ela ficasse na medida em que eu faço, ela vai me imitar e daqui a pouco ela está dando a comida para Pra a Pepa, Pepa, por exemplo, exato. não é? Então é uma avaliação, de maturação neurológica, de evolução, então a gente tem que ter uma ideia dos marcos do desenvolvimento, né, então isso é importante. Mas quem está nos ouvindo aqui está preocupado com aquilo que a gente conversou no início sobre a história do autismo, tá? Eu queria voltar um pouco nesse assunto, porque é a preocupação de muitos pais hoje, né, de ter uma Porque criança. está em alta, é um assunto que É um tá em assunto alta. que está em alta. A gente está vendo cada vez mais situações, né, no dia a dia, né, Rodrigo? Sim. Como é que a gente pode suspeitar, indo mais a fundo naquela conversa que a gente teve no início, de uma criança com autismo, ou no espectro do autismo, Então, vamos dizer assim? a característica da criança com autismo quando ela entra no consultório é assim, ó, a criança pequena quando ela entra no consultório, ela vai ver uma tia, a doutora ou o doutor, que não conhece, então ela fica olhando, cuidando para nós para ver o que vai acontecer, né. E a criança autista, ela entra e ela não olha para a gente, não se interessa, Olha para o teto, olha para olha os para o teto, armários, olha para os armários, olha para a janela. gene, uiva. Eu deixo os brinquedos e ela fica lá enfileirando, né. Hã, a criança autista nem sempre atrasa a fala. Então, por exemplo, ela não diz "quer", "dá", mas ela sabe todos os números e todas as Em cores. inglês, às vezes. Em inglês. Por quê? A criança autista, ela aprende a falar sem intenção comunicativa, não é? Então ela aprende, então não necessariamente atrasa a fala. Então o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se essa criança me retribui o sorriso. Então, às vezes eu tento fazer as brincadeiras e não consigo, eu coloco no colo da mãe, isso qualquer otorrino pode fazer. E aí eu começo a cantar o Pintinho Amarelinho. As crianças com 1 ano e pouquinho, a gente canta o Pintinho Amarelinho e faz assim, elas imitam. Elas olham no olho da gente e imitam. A criança autista não dá a menor bola, né. Claro que eu estou falando de um caso mais grave, como o transtorno do espectro autista é um transtorno, é um espectro, eu tenho crianças que
olham muito rapidamente, mas não sustentam o olhar, né. E porque assim, ó, às vezes existe um conceito de que a criança autista, ela é completamente alterada no comportamento, mas criança é criança, criança gosta de colo, criança gosta de abraço, então muitos autistas não olham pra gente, mas gostam do abraço. E tem aqueles que não deixam tocar também. E tem aque mas não é o mais frequente, no dia a dia não é o mais frequente. Eles gostam do abraço, eles têm aquele necessidade do aperto. Esses eu sugiro que quando chegue em casa enrole um cobertor e aperte bastante, porque eles gostam muito. E também fazer cócegas, eles amam. E eu pedi para os pais, quando fazer as cócegas, Olhar no esperar olho. que ele olhe, né, porque para eu melhorar o autista, eu tenho que fazer ele gostar de estar comigo. Berenice, então, só para dar uma noção, assim, de causas do atraso de fala, conseguiria apontar para nós as 3 principais causas de fala, para que quem está nos ouvindo, os pais que têm uma criança em atraso de fala, possam já ir pensando no que poderia ser? Porque só para complementar a pergunta da Bárbara, assim, porque a gente falou assim: "Ah, o exame auditivo deu bom, quer dizer que então a criança é autista". Não é assim, né? Não é assim. Então, assim, que outras questões além do autismo que a gente pode estar Então, diante? a causa mais frequente é falta de estimulação. Vocês imaginem o quadro assim, ó, a criança está sentada no colo da mãe e eu pergunto para a mãe, uma criança de 1 ano e meio: "Ele sabe as partes do corpo?". Aí a mãe olha para mim, olha para a criança, olha para mim, olha para a criança. Ela não ensinou. Tu vê, né, a gente sempre Será tende a que a mãe sabe as partes do Não, corpo? não é isso. É porque assim, ó, algumas pessoas acham que porque a criança aprende naturalmente, mas alguém tem que conversar com ela, e tem que conversar Tem que sem ruído ensinar de também. fundo, tem que ensinar. Então assim, a primeira coisa que eu faço quando tenho uma criança com atraso de fala, eu sugiro: coloca na escolinha, porque a grande maioria das crianças que têm atraso de fala, a gente diz, é a síndrome da criança bem cuidada, porque ela não precisa falar nada, porque a babá já resolveu. Criança criada com babá é um problema. Tu vê, né, a gente tende a pensar que atrasou a fala, alguma doença, mas o mais comum é apenas uma falta de Falta de estimulação é a primeira Essa é a causa, primeira. primeira causa. Sentar, brincar de faz de conta, ir para a escolinha. Por que ir para a escolinha? Porque lá a tia não vai adivinhar o que a Vai criança ter que conversar com os colegas, vai precisa. ter que aprender a pedir. Então ele tem que aprender a pedir. Agora a gente tem, vamos dizer que a gente tem uma criança com atraso de fala, ela precisa de estimulação, ela foi na escolinha, ela começou a, depois, né, com um pouquinho de paciência, começou a aparecer, vamos dizer, começou a ter alguma uma melhora com a situação da escolinha. Mas essa criança que não melhora, né, essa criança que não melhora, que passou lá, estava com 2 anos, agora já está com 3 e ainda não está andando. Qual é, Na como é que se trabalha essa criança? na verdade, se a criança não fala ou fala 2, 3 palavras, esta criança, nós fazemos a avaliação e encaminhamos imediatamente para a fonoaudióloga, tá. É importante, antes mesmo de eu saber o que essa criança tem, em que sentido do que essa criança tem, porque o mais frequente é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Transtorno do desenvolvimento da linguagem é um problema, é uma doença geneticamente transmitida que acomete 7% das crianças. Então, eu não tenho como fazer diagnóstico antes dessa criança iniciar uma terapia adequada por pelo menos 6 meses. Então, o mais frequente é o atraso de linguagem. O segundo mais frequente é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Nós temos, inclusive, no Brasil, o dia do TDL, justamente para enfatizar. Então, nós temos, teoricamente, o dobro de crianças com TDL ao invés do autismo que é tão falado. Então, muitas das crianças que andam com essas plaquinhas de De autismo autismo. têm TDL, né. E na verdade o TDL, o tratamento é com fonoterapia bem feita. E confundir o diagnóstico atrapalha o tratamento, porque o autismo precisa de múltiplas terapias
precisa de fonoaudióloga, precisa de psicoterapia, precisa de terapia ocupacional. E o TDL, ele precisa de uma boa fonoaudióloga. E muitas vezes, mesmo bem tratado, ele nunca vai falar corretamente e um grupo significativo vai apresentar dificuldade de aprendizagem. Então, o nosso foco, nós, foniatras, é tentar identificar o TDL o mais precoce possível para preparar essa criança, para habilitar essa criança para a Só aprendizagem. para quem se perdeu ali, TDL, transtorno de Do déficit do desenvolvimento transtorno do da desenvolvimento da linguagem. linguagem. Então, muitas pessoas perguntam: "Ah, mas por que tem tanto autismo hoje?", né. Então tem vários fatores. Estava conversando com o doutor Joel, um deles é os casamentos mais tardios, então não só a idade da mãe, mas a idade do pai influenciam, não é. A melhora do diagnóstico, porque antigamente tudo era disfunção cerebral mínima, então eram diagnósticos era mesmo doença, mas que não tinha um Era, diagnóstico. era chamado assim, o esquisitão. Especial. O esquisitão, aquele, né, que ficava isolado e não se fazia nada para ser criança na escola. Todas, né, na E escola tinha sofriam isso. bullying, Só que pode ter agora tem, certeza. agora tem um Tem um diagnóstico. diagnóstico. E até te perguntar agora aqui para o pessoal que está nos ouvindo, assim, porque a gente falou vários termos aqui, a Bárbara falou da foniatria, que é uma parte da otorrinolaringologia, que pode criar uma confusão na cabeça das pessoas, né? O que é o papel do médico foniatra, do fonoaudiólogo? Então Como é que funciona? Porque o pai parece para uma coisa só, né? Então, Então, na verdade, a foniatria e as fonoaudiólogas trabalham em conjunto, tá. Então eu diria para vocês que o maior número de crianças que eu recebo é das fonoaudiólogas, né. Então nós nos preocupamos com o diagnóstico, né, e as fonoaudiólogas auxiliam no diagnóstico, mas elas vão fazer a terapia. Elas é que são encarregadas do desenvolvimento da criança. Na verdade, nós fazemos o diagnóstico, esclarecemos para os pais e damos as orientações, assim, mais adequadas para as crianças. E eu queria abrir um parêntese aqui para conversar, aproveitar essa oportunidade, porque eu imprimo as orientações e a gente pode até disponibilizar pela Sogote, que valem para todas as crianças, né. Como é que eu vou desenvolver essa criança? Brincando de faz de conta. Uma outra coisa que é importante, zero de tela a partir das 18 horas da tarde. Por quê? Nós temos um ciclo biológico chamado ciclo circadiano. Quando começa a escurecer, nós começamos a fabricar melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, ó, se eu vejo qualquer tela que simula a cor azulada do céu, eu vou dizer para o meu cérebro: "Vamos parar de fabricar melatonina". Porque é dia. Porque é dia. inclusive a gente teve um episódio há 2 semanas atrás, um episódio de sono. Então a gente trouxe aqui também a discussão sobre o sono e o papel, foi discutido o papel das Gente, telas prejudicando a qualidade do o sono. sono é super Para o importante. aprendizado da criança, né? Exatamente. Tudo que eu aprendo durante o dia não fixa no meu cérebro. A gente chama de fazer as conexões sinápticas, são células neuronais que se comunicam, com isso eu consolido o aprendizado. Isso só acontece nos estágios profundos do sono. Então nós temos um paradoxo, assim, ó, tem crianças que ficam vendo televisão até a meia-noite, aí tomam melatonina para dormir e no outro dia tomam Ritalina para prestar atenção. Tudo errado. Quando, na verdade, toda criança deveria dormir quando está escuro. Escureceu, tem que dormir, porque aí eu sigo um ciclo biológico natural que vai me fazer com que eu faça consolidação do meu aprendizado e que eu permaneça atenta durante o dia. Então, sono é super importante para o aprendizado, para o desenvolvimento. Isso vale para Para qualquer tudo. criança, E para adulto também. para adulto também, né. Então, tem que dormir bem. Berê, uma coisa que eu queria só reforçar, que a gente falou aqui uma criança que teve nenhuma alteração auditiva, né, diagnosticada, né, se aprofundou a investigação, com outros diagnósticos que foram muito bem apresentados aqui. Mas eu queria te perguntar uma situação que é muito comum, né, da criança, eu acho que pelo menos 60, 70% das crianças vão ter um episódio, ou por algumas semanas, ou alguns meses,
daquela famosa otite média silenciosa, tá? Então, assim, a criança teve uma otite média aguda lá, dor de ouvido, né? A gente vai ter até um episódio específico ali para falar de otite média aguda. E aí ficou secreção no ouvido por um tempo, né? E a criança ficou com o ouvido tampado, né? Mas já sem dor, mas o ouvido tampado. E a criança não verbaliza, ela não consegue falar isso para nós, né? Fala um pouco para nós sobre essa situação específica dessa famosa otite média silenciosa. Deixa eu acrescentar já Famoso nessa. catarro no ouvido. Exato. Eu respeito muito e gosto muito das fonoaudiólogas, porque onde eu trabalho eu tenho muita relação também. Mas das crianças que chegam fazendo fonoterapia há 1 ano, com tudo atrasado, com catarro. Atrasado. Por isso que a primeira coisa, até antes Esse de é o adendo procurar que eu fono, queria é colocar. procurar um otorrino. Esse é o adendo que eu queria colocar. Porque Na triste isso. verdade, Perfeito, Rodrigo. existe uma doença que vai acontecer 200 vezes na criança, que é o resfriado. Quanto menor a criança, mais chance daquela secreção do resfriado ir para o ouvido. E se eu tenho secreção no ouvido, eu vou diminuir a minha audição, né? Então, se eu estou com otite, eu vou escutar menos. Vocês imaginem assim, ó, a sensação da criança é que ela estivesse, como se ela estivesse escutando numa piscina cheia de gelatina. Perde 40, 50% da audição. Só que, se a gente for numa escolinha hoje, neste momento, examinar as crianças, mais ou menos 40, 60% vai estar com efusão na orelha média. Então, é super importante avaliar a audição de uma criança que tem atraso de fala, porque a otite, ela até pode atrasar, mas não a ponto da criança não falar nada. E uma outra coisa que é super importante, que às vezes a gente não se dá conta, essa otite é chamada de silenciosa, porque ela não dá dor e não dá febre. Só que de silenciosa ela não tem nada. A criança com otite dorme muito mal, se revira a noite inteira, tropeça toda hora, vive toda arranhada e machucada no joelho ou na cabeça, não consegue ficar quieta. Agitada. Gritona. Muito agitada. Então, a gente que Irritada. trabalha só com criança, a gente já sabe se a criança tem líquido no ouvido só pelo jeito que ela entra no Não, e consultório. até Ela mexe em tudo. o pai e a mãe que estão nos assistindo, eles podem fazer uma relação com que eventualmente algumas pessoas, adultos têm isso também. Por exemplo, quando vão descer o avião e saem com o ouvido entupido, imagina você sair, que é uma situação muito parecida, inclusive da sensação. Você ouve, mas com o ouvido abafado e uma pressão no ouvido, né? Isso, adulto tem isso, né? E vamos transferir isso para uma criança pequena que não consegue verbalizar esse desconforto, que foi o que a doutora Berenice falou agora. É uma sensação de ouvido entupido, de pressão, como se estivesse pressionando os 2 ouvidos, o que é muito desagradável. Muito Para um desagradável. adulto, imagina para uma E criança. dá muito sintoma. Então, assim, ó, existe 2 situações. Se a criança tem atraso de fala e ela chega no consultório com otite, a indicação de cirurgia, de colocação de tubo de ventilação é imediata. Ela tem atraso de fala, eu não posso me dar o luxo de ficar esperando e eu também não posso encaminhar para uma fonoaudióloga fazer terapia se essa criança não escuta bem. Claro. Para a criança que não tem atraso de fala, aí eu posso observar durante um tempo, né, a rigor, assim, as orientações internacionais e nacionais são, eu posso esperar 3 meses, mas na criança que tem atraso de fala, é na primeira consulta É que um a tempo gente... muito precioso que se perde esperando quando a criança está atrasada, né? E é claro, porque na verdade nós vamos acumulando conhecimento, e se eu atraso muito, tudo vai atrasar. Tudo que tu não escuta, tu não desenvolve. É claro, informação e não eu chega no sempre cérebro. digo assim, ó, nós vamos colocar o filho de vocês na faculdade, é agora. Não adianta estudar nos 2 últimos anos. É a mãe e o pai sentando, conversando com a criança todas as noites, lendo os livros para essa criança, é que vão desenvolver a inteligência. Então, inteligência não é só genética, inteligência é ambiente, depende dos pais. Toda a literatura fala que depende da mãe, porque na nossa cultura a mãe acaba se envolvendo. Então, a mãe não deve terceirizar o aprendizado das crianças. Ler é uma coisa divertida. Por que ler é tão importante? Porque, na verdade, assim, ó, nós temos um mapa no cérebro com
todas as palavras, com todas as frases, com todo o conhecimento. Então, assim, se eu leio pouco, o que que eu vou saber? Eu vou saber 20% das palavras. Ah, porque a minha mãe falou: "Vamos tomar banho, vamos tomar um leite, vamos ligar a televisão". No livro, a criança vai aprender palavras novas. Vai ter o castelo, vai ter o guerreiro, vai ter a princesa, vai ter o dragão. E isto vai aumentando o vocabulário, vai aumentando a imaginação da criança, vai aumentando a inteligência. A leitura pode ser decisória até para os rumos que essa criança vai tomar na Com sua certeza, vida, né? com certeza. Eu quero trazer uma questão que não é exatamente sobre atraso de fala, mas é sobre aquelas crianças que falam, se comunicam, mas que têm alguns fonemas, algumas letras que não falam adequadamente. O S é um que a gente vê muitas crianças e até adultos falando o S com a língua entre os dentes, o R, que é algumas crianças a gente vê que atrasam. O que a gente pensa nesses casos? A gente pensa em neurológico, em anatômico, o que se Então, investiga? a gente tem que individualizar. Então, nós temos crianças que têm o que a gente chama de ceceio, fala com a língua entre os dentes. Esta criança, o que eu tenho que ver? Se ela respira bem, né? Se ela porque as crianças que respiram mal, ela não consegue mastigar. E o que desenvolve essas estruturas da fala é a mastigação. Se eu tenho o nariz obstruído, eu não posso mastigar, eu tenho que engolir tudo inteiro. Então, eu vou ter algum distúrbio fonoarticulatório e o ceceio é o mais frequente. Tem outros parâmetros que estão relacionados com a maturação neurológica dessas estruturas. Então, o último sonzinho que a gente aprende é orar, né? E o último a gente chama de encontro consonantal, é o prato, porque eu tenho que soltar a ponta da língua. Então, na avaliação, o que eu preciso ver? Se o problema é estrutural, né? Eu tenho uma adenoide que está obstruindo, que não me deixa essa criança mastigar, e aí ela não consegue, digamos, mastigar o suficiente para ter uma habilidade motora para falar perfeito. Ou ela está adquirindo aqueles fonemas porque existem marcos de desenvolvimento dos fonemas. O último, então, se com 4 anos ela ainda não está dizendo prato, eu posso esperar um pouquinho, não é? Mas se com 4 anos ela não está dizendo gato, alguma coisa, então eu tenho que avaliar para ver se é motor, qual é a causa, não é? Então, isso é bem o que nós fazemos com o auxílio da fonoaudióloga, porque o foniatra, ele não faz terapia, ele faz diagnóstico, ele auxilia, tá? Porque isso é importante, essa pergunta foi bárbara, porque nós podemos ajudar muito, removendo uma adenoide, colocando um tubo, Freio lingual. freio lingual, garantindo que essa criança escute bem, né? Nós podemos ajudar. O foniatra, isso o otorrino, né? Aí o foniatra auxilia neste diagnóstico, porque não adianta, se a criança tem, por exemplo, um autismo, eu querer fazer uma terapia aqui na boca, entende? Eu preciso saber qual é o problema dela. Ela tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é uma abordagem, ou ela tem um transtorno motor da fala, que é outra abordagem, são especialidades diferentes dentro da fonoaudiologia. Então, a gente trabalha em dobradinha. Maravilha. Bom, excelente, adorei essa nossa conversa. Agora a gente tem uma sessão, um quadro aqui do nosso episódio, que é a sessão Mitos e Verdades, né? Ok. Então, o doutor Rodrigo e a doutora Bárbara vão te fazer algumas perguntas e a resposta tem que ser mito ou verdade. E aí pode Difícil. bem objetivo. Então, na foniatria, a foniatria não pedir uma foniatra respondendo uma palavra só é difícil, né? Tem uma palavra Mas- que pode responder muitas coisas na vida. A palavra chama depende. Depende. Não, mas aqui é mito ou verdade? Então, de antemão, eu já digo depende para todas. Quer que comece? Então vamos lá. Vai lá, Berê, Rodrigo. mito ou verdade? Meninos falam mais tarde que meninas? Então, não precisa se preocupar. Não, Só parei, não. eu parei para dar Ah, suspense. vou dar só uma... As- Não, mas é difícil de As propósito. meninas têm mais habilidades linguísticas que os meninos, mas não, os parâmetros de normalidade são iguais para os meninos e para as Então, meninas. se não tá, tem que se preocupar. Não sempre. Se Então, não não- está falando com um ano, mamãe, papai, se não está falando 50 palavrinhas com
18 meses e não está falando 150, 300 com 2 anos, independente do sexo, tem que avaliar. Então não é verdade que as Não é mulheres verdade. falam mais que os Não, homens. elas falam. Falam e isso tem uma explicação, muito interessante. Tem mais habilidades linguísticas, sim, mas não justifica o sexo, não claro, assim, ó, se a gente for estudar o autismo é 3 a 4 vezes mais frequente em meninos do que meninos, por coisas genéticas, mas enfim, bom. Bom, quero saber se é mito ou verdade, se a criança está entendendo tudo, mas então não tem problema se ela não fala ainda? Sim, tem É problema, um mito, então. é um mito. Ela pode ter uma doença grave, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que precisa de muita terapia por muitos anos. Quanto antes eu diagnosticar, melhor. Verê, mito ou verdade? Assistir desenhos educativos ajudam as crianças a falarem mais rápido? Absolutamente errado. Eu preciso de outro ser humano para aprender a falar. Mito. Cortar a língua presa sempre resolve o atraso de fala? De jeito nenhum. Tem crianças com língua presa que falam muito bem, elas só falam com um sonzinho, Articulam errado, né? articulam errado. Se os pais falam pouco com a criança, isso pode atrasar o desenvolvimento da fala? É a principal causa. A criança precisa de um adulto conversando com ela para que ela aprenda. E com historinhas imaginárias. Isto, brincar de faz de conta. Isso aí. Todo o nosso vocabulário, eu falo para vocês, eu vi hoje um helicóptero pintado de verde com preto. Na mesma hora, vocês imaginam. Isto é a fala, é o poder da fala, é o poder de imaginar. Brincar de faz de conta. Essa próxima pergunta eu acho que é a que todo mundo quer saber. A maior parte das crianças que fala pouco tem autismo? Não, Mito. mito. A maior parte atrasou porque não foi estimulado Por o suficiente outros motivos. ou porque não teve necessidade. Eu brinco com os pais. Entregavam tudo em mão. É a síndrome da criança bem cuidada. A criança cuidada por babá, a babá resolve tudo para ela. Ela não precisa falar. Eu acho ótimo ter alguém que cuide bem da criança, mas não pode deixar ela se virar sem falar, né? Verê, mito ou verdade? O uso prolongado do bico, ou seja, da chupeta, pode atrasar o desenvolvimento da fala? Não. Na verdade, nós não recomendamos nunca o bico. Nunca. Não está indicado, mas não. Claro, se eu estou sempre com bico, não, mas não. E agora o questionamento é sobre uma questão genética. Se os pais falaram mais tarde, o filho também vai demorar a falar? Não necessariamente. Depende. Não necessariamente. Mas assim, ó, uma criança bem estimulada, ela vai falar cedo. Bem estimulada, eu digo, alguém brincando com ela. A recomendação é que eu leia os livros desde os primeiros dias de vida. Sabe aqueles livrinhos de plástico que a gente tem a vaca que faz mu? Então, a mãe vai lendo, ela já vai fazendo vínculo, a criança já vai se acostumando. Então, é super importante. Então, aqueles livrinhos com barulhinhos acabam sendo interessantes também. Também. Porque são eles interessantes. imitam o barulhinho dos barulho, e aí a bichinhos, gente do tambor, estimula da a guitarra. criança para a criança fazer o barulhinho. Boa. Verê, problemas de audição podem ser confundidos com atraso de fala? Ai, sim, muito. Muito. Então, primeira coisa, avaliar a audição. Eu não sei por que existe esta cultura de se fazer tão pouca audiometria, e aqui eu vou ter que falar um pouco, porque nós temos aqui uma neuropediatria excelente. E o protocolo da neuropediatria aqui no Rio Grande do Sul era solicitar um exame chamado BERA, que é um exame difícil de fazer. Mais do que 90% das crianças conseguem fazer uma audiometria comportamental que nos dá informação de todo o círculo da audição. Até bebês, né? Até bebês. A partir dos 6 meses de idade eu já posso fazer uma audiometria. Ele nos dá mais informação, a audiometria nos dá uma informação de que esse som foi até o córtex cerebral, não é? O BERA é um exame difícil de realizar agora que nós não temos mais o hidrato de cloral,
que acaba algumas vezes tendo que fazer sobre anestesia geral. Então, assim, ó, o exame ideal é audiometria e imitanciometria com uma fonoaudióloga experiente. Nada de Bera. Bera é para aquela criança assim, multideficiente. Mesmo os autistas, se é uma fonoaudióloga experiente, ela consegue avaliar sem fazer esse exame eletrofisiológico, que é muito bom, mas é muito difícil de realizar, né? A criança tem que estar A betinha, audiometria é melhor, porque ela avalia todo. Bom, e agora o último questionamento para saber se é mito ou verdade, último, mas não menos importante. A fala da criança se desenvolve sozinha? Basta esperar? Com certeza não, acho que nós falamos a manhã inteira, né? Fala é comunicação, o ser humano precisa desta comunicação, desse relacionamento para aprender a falar. A única criança que aprende sem este relacionamento é o autista, e por isso que ele acaba aprendendo falas, números, cores e letras que não têm utilidade comunicativa. Resumindo, então, quanto antes se preocupar e procurar ajuda, é melhor, tem mais chances dessa criança se desenvolver bem, Ah, certo? com certeza, com certeza. E- Nossa, Não, sabe que eu tenho uma experiência com crianças autistas com perda auditiva, que eu acompanho, né? Algumas foram para aparelho de audição, outras foram para implante coclear, e a gente vê como essas crianças melhoram, né? Com a melhora da audição, porque isso pode acontecer também, né? Ser autista e ter a perda de audição. sem De dúvida, fato, né? porque como é que eu vou poder estimular essa criança se ela não escuta? Ah, Maravilha. Bom, quero agradecer a doutora Berenice Ramos, uma foniatra, é uma foniatra mais importante que nós temos aqui no estado, uma das principais do Brasil, e ela nos deu a honra aí de recebê-la aqui na Rádio Otorrino, e a gente fica muito agradecido por a gente prestar esse serviço para a população. A gente está prestando um serviço, de fato, levando conhecimento de uma super especialista, com conhecimento vasto, e está aqui hoje para nos presentear aí com todo esse conhecimento. Eu fico muito grato e convido a todos aí para seguir a @Rádio Otorrino nas nossas redes sociais, seguir a SOGOT, a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia. Joel, eu agradeço o convite e eu vou dar uma dica especial para as mães. Se vocês querem que o filho de vocês seja bem inteligente, quanto menos tela, melhor. Dormir cedo, brincar todos os dias com a criança, faz de conta, ler os livrinhos, não é? Vocês vão garantir que quando ele chegar na adolescência, ele vai entrar na faculdade que ele quiser. Isto é importante, é na infância que a gente desenvolve a inteligência. Fantástico. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo, pessoal. Rádio Otorrino.